A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje vamos estar lendo Romanos, capítulos 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as nações pelo seu nome, entre os quais sois também vós, os chamados por Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo de Paulo de visitar Roma. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, quanto a vossa fé é anunciada em todo o mundo, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que, de algum modo, seja possível, pois por fim ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto. Mesmo entre os demais gentios, eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós que estás em Roma. A definição do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A culpa da humanidade. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundícia por meio de luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém? Por essa causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, para aquele que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em luxúrias uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou à sua mente reprovada para fazerem essas coisas que não convêm.
estando cheios de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de invejas, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos e orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis aos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que fazem. Romanos 2. O justo juízo de Deus. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, porque que julgar, pois no que tu julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio, mas a glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentio, porque não há acepção de pessoas para Deus, porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei, todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os, ou defendendo-os no dia em que Deus julgar, por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens, conforme o meu evangelho, os judeus e a lei. Eis que tu, que és chamado de judeu e descansas na lei, tu, e te vanglorias em Deus e conheces a sua vontade, e aprovas coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, e confias que tu és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas o outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultérios? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio? Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito, porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será a sua incircuncisão julgada como circuncisão, e se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julga-te a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que é o exteriormente, nem esta circuncisão que é exteriormente na carne, mas é o judeu o que é no interior, e a circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra,
cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.